Boa noite, turma do segundo ano de contabilidade, aqui da UEMP, Universidade Estadual Norte do Paraná. Pessoal, estamos chegando ao fim, né, do nosso aprendizado no saber, aí, busca pelo saber na disciplina de contabilidade de custo, tá certo? Amanhã nós vamos ter a nossa prova final, trabalhos já foram entregues, as outras provas já foram realizadas. Então, amanhã é o grande dia de coroar com chave de ouro, né? Atingir os objetivos e alcançar aí, né? A pontuação, o sucesso que todos vocês se dedicaram, estudaram, empenhando para chegar até o fim, tá certo? Então, essa semana, vencendo a pandemia, vencendo todos os desafios que foi nos colocado ao longo desse período letivo, tá certo? Eu vou colocar para vocês um slide aí, só vou precisar de um ok. Tá aqui, compartilhei. Compartilhou para vocês o slide, galera? Sim, professor. Beleza, então tá bom. Então aí, lápis, caneta, na mão, para a gente fazer esse nosso fechamento, né, da nossa disciplina com chave de ouro, e vocês poderem aí, de fato, fechar esse conhecimento dentro da contabilidade de custo e vamos dizer assim, concluir essa parte desse aprendizado, né? A disciplina, ela não acaba por aqui, né? São livros e mais livros que vêm ao longo do tempo. Coloquei esta foto aí com livros antigos que vem sendo desenvolvido há centenas de anos, há décadas, né? E a evolução não para por aí, pessoal. Cada dia é um desafio novo, é uma situação nova, é uma legislação que nos faz parar um pouquinho, buscar informação. Hoje, os meios digitais, eles nos trazem uma facilidade para nós estudarmos, para nós buscarmos o conhecimento, para nós conseguirmos concluir o nosso pensamento, e assim a gente sempre fazer aquela rotina de inicia, desenvolve e finaliza, tá certo? Não é só cursos, não, que a gente tem que fazer isso, né? Começar um processo, professor, de transformação do produto final. Em todo o trabalho nosso que nós fomos desenvolver, inicia com o planejamento, faz todo o desenvolvimento, questionamentos, respostas, e no fim você conclui o trabalho com relatórios, com métricas, com análise, tá certo? Então é isso que nós buscamos ao longo destas 144 horas de aula, né? Buscar esse conhecimento, fazer a nossa caminhada para chegar no fim e obtermos o sucesso. Vocês buscam o bacharelado, buscam a diplomação, numa das ciências contábil, né, que é uma profissão altamente importante no mundo lógico e que, de fato, ela é regulada por um conselho do qual nós, né, estamos bem amparados, temos todo o suporte para que nós possamos ser profissionais na área de contabilidade, tá certo? Então, um pouquinho da história, nós já comentamos muita coisa, já vimos, mas é interessante a gente voltar e fazer toda essa caminhada para a gente entender todo esse percurso, né? Nós notamos que antes, lá no comecinho, quando nós começamos o nosso aprendizado, nós tínhamos uma visão do passado. E no passado era assim, uma cultura que tinha poucas complexidades, né? Vivia mais para subsistência, para alimentar uma comunidade, uma sociedade, um grupo de pessoas que estavam ali. Mesmo assim, a gente já começa a ver evoluções, porque a evolução não para. À medida que o ser humano evolui, a ciência evolui. A ciência evoluindo, aumenta as criações, as invenções, tudo vai acompanhando. E aí surgem as complexidades, porque o ser humano tem essa capacidade de criar, de inventar,
né? De também fazer coisas complexas, que têm um alto grau de aplicação do nosso intelecto. Né? Então, a gente olha aqui, vê toda essa situação, nós vemos aqui, ó, que mesmo numa cultura antiga, antes da Revolução Industrial, nós já tínhamos, ó, trabalhadores, nós já tínhamos, né, matéria-prima, nós já tínhamos produto ao fundo aqui a gente vê que tem um moinho que vai ser transformado esse trigo em um outro subproduto, que quando nós começamos a analisar, mesmo não existindo a ciência, este braço da contabilidade no passado, lá da contabilidade de custo, já existia atividade, né? Mas naquele momento não tinha tanta complexidade para se pensar em algo específico. Olha que interessante, ó, professor, que legal, vendo o slide assim, a gente está vendo de maneira diferente. Conta num livro de história, mas a visão do contador é essa que eu quero trazer para vocês. Vocês olhando o livro de história do passado, vocês conseguem hoje, deveriam conseguir linkar isso com a nossa história da contabilidade e verificar todos esses detalhes. Ó, aqui nós já temos matéria-prima, nós já temos mão de obra direta e nós já temos custos indiretos e todo esse processo que está acontecendo, de forma visual, nós conseguimos entender tudo isso. Tá? Olha só, outra fotinho aqui que a gente encontra nos livros de história, e podemos ver a transformação em produtos, né, de outras espécies. Ao fundo aqui, vê algo que podemos chamar que faz parte da nossa logística. Né? Como assim, professor? Ué, a rota marinha era um meio de locomoção do passado, mas continua sendo um meio de locomoção hoje. Não teve um acontecimento aí na semana passada que um navio no canal de Suez e ocasionou bilhões de prejuízo por alguns dias que ele ficou ali parado? Vira complexidade. Professor, mas no canal só passa um navio por vez, e ele ficou encalhado, ele não deixou mais passar, parou toda essa, e é uma rota, é uma logística, é algo que tem que ser. Olha que interessante, mas a coisa vai evoluindo, pessoal, entenderam? Por que é importante fazer o estudo, conhecer o passado, conhecer a evolução, para a gente começar a entender os problemas que nos desafiam hoje, no dia a dia, dentro da profissão, começam a surgir as invenções, criar complexidades, né? Por quê? Porque antes você pegava material aqui, colhia e estava pronto. Aqui você transformava situações, né? Que era feito de cunho manual, artesanal, né, a palavra correta, aqui já começa o envolvimento com máquina. Então, essa máquina, para funcionar, já precisa de manutenção. Olha, não é verdade? Não é isso que nós estudamos? Professor, mas só no slide, começando a entender isso aí. É verdade, nós estudamos isso aí. Né? Olha só que interessante. Então, isso aqui, para funcionar, precisava de energia, precisava de outros recursos para fazer funcionar tudo isso, para produzir. Né? É evolução. Né? Em outras situações, como é que chegava esse tipo de máquina aí, né? Um trem, um trilho, um caminho, outra rota, né? Aqui nós poderíamos ter uma rota aqui, uma estrada terrestre, aqui marítima, aqui por trem, ou ainda rodovia, trem, né? Trilhos, tem que ser construído, tem que ser movimentado, né? O mercado chinês é altamente movimentado por trilhos, né? Aí rota marinha, e assim vai se desenvolvendo toda essa nossa história, simples assim, pessoal, e ao mesmo tempo complexa. Linhas de desenvolvimento, padronização, que nós estamos vendo uma criação de automóveis, né? Padronização, disciplina, olha as complexidades, olha a aparelhagem, o maquinário. Então, quando nós olhamos, lembra que eu falei para vocês, agora vocês vão para o óculos, né? Vão olhar com a visão do contador.
Não é loucura, não estou dizendo para vocês fazerem isso na diversão, na hora de estar distraindo, de estar passeando, não, fazer isso no dia a dia. Eu tiro uma olhinha, estou olhando com o olho normal meu de ser humano, passeando, agora eu vou olhar um pouquinho com o olho da minha profissão, da contabilidade. É um aprendizado contínuo, vocês não têm noção de como tudo isso faz sentido, né, no dia a dia, principalmente a hora que você tem que buscar soluções. Né? Qual que é o objetivo hoje do contador, do cientista contábil? É buscar soluções para os diversos desafios que a atividade nos dia a dia nos gera. Né? A cada dia nós assumimos novos compromissos e novos desafios. Ser assim com vocês, né? No dia a dia. É uma promoção, é uma melhoria na carreira, trabalho, às vezes que você agrega fazendo um extra, além daquele que você já faz, para você obter um recurso, para conquistar algo que você deseja. Planejamento, desenvolvimento, resultado, final, conclusão. Então, olha a complexidade, né? Que envolve, ó, aqui tem uma ferramenta na mão da pessoa, aqui tem outra ferramenta na mão do trabalhador. Então, ó, só olhando aqui, a gente começa a visualizar o que está no nosso balanço. Ó. Ferramentas, mão de obra, matéria-prima, né, que está sendo constituída num produto. Aqui a gente dá para perceber já a propaganda dessa linha de montagem, né? Energia elétrica, cabeamentos, olha quanta coisa vai surgindo, pessoal. Olha a complexidade, olha o resultado. E isso nós estamos falando de 2 décadas atrás, né? Como que já vem acontecendo tudo isso. E assim vai surgindo essa preocupação, não vou dizer preocupação, mas já disse, né? Vou dizer assim, vamos, como é que é a palavra agora? Agora fugiu a palavra. A necessidade de se ter algo que foque a estudar, analisar e cuidar de todos esses gastos e alocar corretamente tudo que vai ser comercializado. É isso que nós fizemos ao longo do ano. Então, até a Revolução Industrial, só se existia a contabilidade financeira. Mas o que é a contabilidade financeira? É a contabilidade. Tiveram a geral 1, deve estar tendo a 2, ou vão ter a 2 esse ano, tá certo? Que fala da contabilidade integral, da contabilidade geral, nós chamamos de contabilidade financeira. É aquela mãe, a contabilidade mãe. E depois tem as filhas, né? Contabilidade de custo, contabilidade tributária, podemos chamar também de contabilidade fiscal, tem a contabilidade, se é que pode ser chamada assim, mas logo, muita gente chama assim, que é a parte com o RH, com o DP e tantas outras situações que influenciam nas informações contábeis. Nós temos, né, ramos que estuda, fiscaliza, auditoria interna, a controladoria contábil, tá certo? Então, a contabilidade gerencial focada em informações que vão complementar a atividade financeira, as demonstrações contábeis. Então, tudo isso vai se estruturando de forma que venha atender às necessidades de avaliar, tá certo? De uma maneira geral, a contabilidade geral faz isso. Agora, de uma maneira específica, né? A necessidade de avaliar os estudos naquele momento, entender toda essa produção, entender aquilo que compõe um estoque, que vai fazer parte do produto, da vai gerar riqueza para a empresa. Então, assim surgiu a contabilidade de custo, tá certo? Diante dessas necessidades, né, de se contar os estoques, de fazer com que as coisas sejam identificadas de maneira mais direcionada para o bem que está sendo produzido, onde tinha um gasto maior, né? E assim ela vai avançando. A ação de resultado de cada período, antes da Revolução Industrial,
era mais simples, né? Nós trabalhávamos com esta fórmula aqui, ó, CMV. O que significa? Quem que vai responder para mim aí? Custo da mercadoria vendida. Isso, parabéns. Né? Exatamente. Essa fórmula existe? Existe. É utilizada? É utilizada. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a partir da Revolução Industrial, marcou a história, a contabilidade nesse sentido, de análise dos estoques. Por quê? Antes, era uma era mais mercantilista, comprar e vender, comprar e vender. Isso é comprar e vender. Ó. Você compra uma mercadoria, tem um custo da mercadoria vendida que é agregado ali entre estoque inicial, mais compras, menos encargos, impostos, né, menos estoque final. Você já consegue rapidamente ter um custo da sua mercadoria e atende muito bem, porque ele é simples assim. Já na contabilidade de custo, nós vimos que a fórmula é bem mais complexa, né? Tanto é que muda até o nome, né? CPV, CSV, se for serviço, começa sim com o estoque inicial, mas nós já vimos que pode ter estoque de produtos acabados, estoque de produto em elaboração, né? Pode ter um almoxarifado dentro disso aí, porque tem peças que já são compradas para manutenção da área de produção. Temos compra de matéria-prima, compra de embalagens, compra de produtos indiretos que fazem parte da produção. Temos aí todas as deduções que pode vir através do IPI, do ICMS, do PIS, do COFINS, que estão descontando, né? E se eles forem descontados e recuperáveis, como nós vimos numa das aulas anteriores, vai compor aqui. Se ele não for recuperável, ele não vai para cá, é direto, ou melhor, ele vai direto para curso. Se ele for recuperável, ele não vai compor aqui, ele vai reduzir das compras. Se ele for recuperável, ele vai direto para cá, né? Nós vamos fazer todo um estudo, energia elétrica, água, mão de obra, e vai colocar na linha que vai se ampliar bastante esta evolução para a contabilidade de custo. O estoque final também, se tiver produto em elaboração, vai ter um controle. Se tiver almoxarifado, vai ter outro controle. Se tiver o produto acabado, disponível para revenda, outro controle, tá certo? Tudo isso está acontecendo dentro das grandes indústrias, dentro das grandes empresas, tá certo? Começou lá, mostrando uma figura agrícola, né? Depois uma área artesanal, e depois nós já entramos para as complexidades onde são utilizadas máquinas. Olha esse campo petrolífero, quantas unidades de produção nós temos aqui, quanta coisa está acontecendo dentro desses imóveis, dentro destas máquinas que estão em produção, dentro de um monte de mão de obra que está sendo trabalhada aqui, é imenso. A gente olhando assim aquela fotografia que eu falei para vocês, vocês olham de cima, né, analisa, quanta coisa está acontecendo. Agora, nós somos uma formiguinha perto disso aqui. Se nós chegar perto, começar a andar aqui, leva horas, ou talvez dias, ou talvez semanas, para a gente conseguir andar por aqui. Agora, imagine produzir as informações em tempo real, seguras, precisas, que leve o empreendedor a ter uma tomada de decisão. Vão analisando aí, pessoal. E aí tá, né, várias as situações. O que eu quero dizer isso aí? Que o crescimento das atividades industriais vieram as complexidades a serem alocadas no produto. Quais complexidades? Falei das máquinas, dos equipamentos, o aumento expressivo de trabalhadores, foi outra coisa que chamou muita atenção, além do estoque, era fazer a composição do custo dos trabalhadores que passaram a ter uma função direta com a produção, e eram muitos funcionários, muitos trabalhadores. Naquela época, era menos máquina e muitos trabalhadores. Eram máquinas maiores, máquinas que faziam uma grande produção, mas tinha muito trabalho manual agregado ao trabalho dessas máquinas, né? Foi uma época realmente que teve muita carga tributária, foi ampliando, crescendo, vamos dizer assim, simetricamente,
né? Montanha acima, né? E a exportação desses produtos, o consumo, as variedades que surgiram, tornou, né, abriu caminho para que se criasse, de fato, uma contabilidade voltada, né, entender todas essas complexidades, todos esses gastos. Acontecia demais, máquina quebrava, produto perdia, era demais, né? Hoje já são bem mais controladas. A logística, como eu falei, envolvia uma série de situações, longas distâncias, né? Estradas que ainda não tinham acabados, trilhos que ainda não tinham sido construídos, né? Caminhos marítimos precisavam ser redesenhados. Então, tudo isso foi evoluindo, a ciência vai evoluindo, a contabilidade evolui junto, o ser humano evolui, o pensamento evolui e as coisas vão acontecendo, pessoal. Então, isso é muito importante a gente trazer para a nossa visão do dia a dia, trazer isso para a nossa visão, né, profissional. Mesmo que esteja alto grau de desenvolvimento hoje, pode evoluir mais, pode avançar mais, porque o avanço tecnológico, entre outros, falei aqui para cima, não para. Ele acontece a todo dia, a todo momento. E olha aqui um dos objetivos lá no passado e continua até hoje, né? Alocar esses gastos para poder precificar, né? O mais próximo da realidade possível, se possível, perfeitamente na realidade, os produtos. Tá? Olha a figura aqui do contador antigo, aquele que a gente chamava de guarda-livro, né? É bem isso aqui mesmo. O cara tinha uma mesinha, trabalhava, registrava, carimbava e escrevia. Era desta forma. Evoluiu um pouco lá na frente, né? Daí vieram os sistemas de arquivos, né? Com pastas, as coisas evoluem. Olha só, pasmem, pessoal. Eu trabalhei com essa maquininha aqui, finalzinho dela. Vocês vão falar, mas professor, isso aqui é lá do século passado, e o senhor trabalhou na década de 80 com essa máquina? Trabalhei, ainda existia aqui no Brasil. Sempre coisa acontece lá fora, antes da globalização, era assim. Às vezes acontecia tudo lá fora e acabava chegando aqui 20 anos depois, 30 anos depois. Depois esse espaço foi reduzindo, 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 reduzindo. Eu lembro quando eu estava na universidade aí, nos anos 90, né, já falávamos que nós estávamos distante lá do passado 15 anos, 10 anos, né, da Europa, dos Estados Unidos. Hoje é praticamente simultâneo, né? Avançado em alguns instrumentos, em algumas técnicas que são praticadas lá e aqui no Brasil ainda não são praticadas, são procrastinadas, são postergadas, são deixadas de lado, né? Em muitas situações. Tem sistema de entendimento, de educação, né? Mas que, né? Se a gente analisar de uma forma globalizada hoje, está muito mais assim, ó, maquininha aí também. Eu trouxe umas fotos de algo que eu realmente pude trabalhar. Eu nunca vi isso na minha vida, professor. A gente fazia conta nessa maquininha. Então, vocês que estão aí com a calculadorinha, com o celularzinho na mão, pasma, olha como é que era a minha época aí de estagiário, de início na profissão. Depois evoluí pra caramba. Essa aqui eu tenho uma lá no escritório e trabalhava. Aí aqui você já conseguia multiplicar, dividir. Você fala, conseguia multiplicar aqui nessas máquinas, professor? Conseguia multiplicar. As 4 operações nós fazíamos nessa máquina aí, né? E trabalhavam, gente, no dia a dia. Depois, olha só que evolução, a máquina de escrever portátil, né? Essa eu tirei foto porque essa aqui eu queria guardar de recordação, né? Que essa aqui eu trabalho muito, né? Muito tempo no RH, produzindo informações, batendo cheque. E na nossa época, pessoal, olha que interessante. O cara, para entrar em escritório, ele tinha que ser campeão em datilografia. Tinha que errar menos possível e ser rápido pra caramba, porque senão você não entrava no escritório. A primeira coisa que os caras davam para você, senta aqui, pega essa máquina aqui, bate um texto para mim. Parou ali, você ia para os demais testes, né? Aí evoluiu, olha que beleza essa aqui. Essa aqui era a máquina elétrica.
elétrica, né? Technitrace, essa que eu trabalhei também, né? Aqui já era para a hora que você estava no alto escalão, já estava trabalhando, já fazendo contabilidade, já tinha saído do RH, do fiscal, do tributário, já estava lá, né? Pegando as informações, batendo as fichas triplos, olha só que coisa, nem sei se estuda isso mais, né? Mudou tudo o sistema de informação, mas era parte do nosso dia a dia, e eu queria compartilhar isso com vocês. Essa aqui eu tenho uma guardada no meu escritório, que foi, assim, o presente assim, que eu ganhei no escritório, depois me deram de presente a máquina, eu fiquei, guardei, porque a hora que eu consegui sair, ó, para quem nessa, chegar numa dessa aqui, com alto som, com diversas formas de calcular, teclado luminoso, bobina para conferir se você tinha errado, acertado, fazer as checagens. Nossa, professor, o senhor está falando isso para mim, eu estou rindo aqui, né? Olha só, né? E hoje, gente, isso aqui eu estou mostrando um pouquinho da nossa evolução como profissionais, para ver que a coisa não fica parada no tempo, né? Vocês olhar aqui, vem para cá, olha que diferença. Hoje está aqui. Como que nós vamos dominar isso aqui? Conhecimento. Aqui era mais fácil dominar, né? Tinha mais tempo, era menos veloz. Falo isso porque eu passei por aqui, tudo é muito rápido, né? Quanto que nós temos que olha aqui, esse aqui está trabalhando Estela. Uma aqui, outra aqui e outra aqui, né? É isso que acontece nas empresas hoje, já está acontecendo, já tem gente trabalhando com 2, 3 telas para poder dar conta das informações. Não pasmem se isso chegar até vocês, e é gostoso trabalhar, eu já trabalho com, né, praticamente no meu dia a dia, e a gente consegue fazer o dobro de coisa, né? Isso é evolução, tudo isso aqui passa, ó. Nessa época aqui, o trem, nossa, andar de trem, essas coisas, beleza, o telégrafo, né, o telex, olha só, a primeira loja, né, dizem que foi a primeira loja lá de departamentos, de comércio, onde se vendia muitas coisas. Então, tudo isso ajudou na evolução. Ferrovias, telegrafias, empresas varejistas, né? Como eu tirei a foto aqui para vocês. Tudo isso foi fazendo a contribuir, crescer e exigir mais do profissional, exigir mais ciência para que ela pudesse evoluir e também trazer soluções para toda essa nossa história. E olha, aí vamos evoluindo para 1915, entendendo um pouco de tudo isso, né? Já vai surgindo aqui falando, nossa, mas isso aqui não é de ontem, não é de hoje. Não, né? Não é de ontem, é de décadas atrás, e as décadas vai passando, vocês já passaram 2 anos, já estão entrando para o 3º ano só de estudo de ciências contábeis. Né? Para pensar. Vão fazer mais 1 ano, 4 anos, no mínimo, vocês já estão 4 anos dentro da contabilidade. E quantas evoluções vocês já viram, né? Então, custo absorver. Aqui nós entendemos que é o método exigido pela Receita Federal. Pô, professor, isso eu aprendi, legal. Aqui nós vimos que é um avanço para tirar as arbitrariedades do outro método, para a gente olhar para as atividades, poder criar direcionadores onde nós possamos, né, direcionar o nosso recurso, entender quais as atividades que fazem parte do processo de produção, criar as macroatividades, as microatividades, departamentalizar, né? Tudo isso nós fomos aprendendo ao longo do nosso aprendizado, né? E continuamos caminhando em busca do nosso bacharelado, em busca do nosso aprendizado e da nossa aprovação no curso, né? Depois, olha só, também é algo que ter bem claro na vida de vocês, o que é gasto, tudo que a gente, todo o sacrifício envolvido na atividade da empresa, professor. Ah, então tá bom. Agora classifica os gastos para mim. Ah, professor, no mínimo assim eu aprendi que tem os custos, tá ligado ao produto, as despesas que eu produzi, a parte comercial, a parte administrativa, isso vocês vão ver demonstrações contábeis, então a gente tem que ter esse entendimento, né? Tem as despesas financeiras,
Ok, professor, tem as perdas, que pode estar no custo, se for previsível. Se não for previsível, aí a gente sabe, porque a gente não consegue bolar nenhum plano de contingência, ou até podemos ter um plano de contingência, mas não vai atingir na totalidade. Tem os investimentos, tem uma série de coisas que vai surgindo dentro desta nossa contabilidade de custo, e foi isso que nós estudamos, e é isso que nós vamos fixando em nossa mente para podermos, de fato, evoluir as outras matérias que vocês vão entrar agora. Agora vocês vão entrar numas matérias mais, vamos dizer assim, gerencial, de gestão, mais pesada, que precisa de todo esse conhecimento básico que vocês adquiriram no primeiro e no segundo ano, tá certo? Né? E assim continua o aprendizado, ele não para. Em outras palavras, o objetivo da contabilidade de custo é responder a questões essenciais sobre tipo de suporte, qualquer tipo de negócio, dando suporte gerencial. Acabei de falar isso para vocês, né? Vocês vão trabalhar com matérias mais encorpadas agora, mas vocês precisam dos fundamentos, precisam dos dados, precisam dos números, tá certo? Então, a contabilidade de custo, como parte do sistema de informação contábil, agora sim, professor. Então, existe a contabilidade financeira, geral, e nós que trabalhamos na contabilidade de custo, damos a disciplina de contabilidade de custo, ramo da contabilidade de custo, braço da contabilidade, fazemos parte de todo esse sistema de informação contábil, que tem o objetivo de determinar o custo dos bens produzidos. Fechou. Gravem isso aí na memória de vocês e levem isso para a atividade de vocês no dia a dia, tá certo? Então, ó, precisa ter planejamento. A mãozinha do professor várias vezes falou para você, ó, planeja, compra, inicia, desenvolve e no fim, né? Então, ó, desenvolvimento, controle, tá? Tomada de decisões. No fim, tem que ter, né? O final aqui tem que objetivar o lucro, objetivar informações que possam ajudar nas tomadas de decisões, para facilitar os processos, né? Para formar preços cientes, para determinar as quantidades que estão à disposição e precisa girar em todo esse sistema mercadológico, comercial da empresa, né? Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho dentro da contabilidade, né? E para fechar, né, pessoal, a matéria, pinha da mina, né? Então, toda essa historinha, tudo isso que nós fomos contando, treinando, exercitando ao longo de todo essas 144 horas que nós estudamos a disciplina de contabilidade de custo, né, para chegar a essa, vamos desenhando um mapa, que eu fiz questão de pedir a vocês. Desenhem um mapa, escrevam, a cada evolução da matéria de vocês, façam anotações, né? Esta é algo fundamental da gente. Todo o material que eu vou desenvolvendo nos trabalhos que eu vou executando, eu compilo, eu escrevo, eu gravo, ou ponho no caderno. Agora eu abandonei o caderno, abandonei tudo, e tudo eu estou passando para o meu computador. Então, no meu computador hoje, eu tenho diversos que foram feitos em diversas empresas que eu passei, né? E estou passando em novas empresas, estou fazendo diversos estudos, análise de legislação, linkando os conhecimentos, para quê? Para que eu possa, né, desenvolver e evoluir junto, né, com a ciência. Eu sou um cientista que trabalho nessa situação e trazer soluções para a empresa. Este é o nosso papel, pessoal. Entendeu? Se nós fazemos isso no nosso dia a dia, nós sempre vamos ter empregabilidade, nós sempre vamos estar empregados e temos a possibilidade de crescermos na nossa carreira, tá certo? Então é o carinha lá que nós chamamos de empreendedor, pode ser vários, de empresário, de produtor, de industrial, tá certo? Que dentro de uma entidade, ao longo do tempo, ele não se conforma de investir o seu capital para ganhar o mínimo que o mercado financeiro oferece,
ou para correr riscos demais com o seu dinheiro e, de repente, não ter o retorno que ele espera, pelo contrário, perder até o capital que ele tem, correndo muito risco. Ele tem necessidade de produzir, ele tem necessidade de fazer o que nós chamamos de empreender. Vamos ter dentro dessa sala de aula, entre esses 48 alunos que estão assistindo a aula hoje, vários empreendedores, várias pessoas que, fica coçando, não consigo ficar sentado numa cadeira trabalhando, eu tenho que estar fazendo algo mais, eu tenho que trazer pessoas para trabalhar comigo, eu tenho que fazer a roda da fortuna girar, né? Então, essas pessoas nós chamamos de eles não se acomodam, eles querem algo mais, eles vislumbram sonhos maiores, porque, às vezes, só ter uma satisfação, um certo conforto na vida, eles querem muito mais e não satisfaz. Então, os caras montam empresa, né? Monta essas entidades complexas para obter mais lucro. E dentro dessas entidades, nós temos as caixinhas, os departamentos, e, de uma certa forma, sai fumaça de dentro das empresas, né? Eu sei porque eu converso com os colaboradores, né? Tem os embates, tem os jogos de interesse, tem tudo aquilo que nós buscamos também, pessoalmente, que está inserido dentro desse processo. E a contabilidade de custos, ela faz esse trabalho focada nos estoques, focada na redução de custo, focada na maximização, né, dos trabalhos. Que quer dizer isso? Fazer mais, menos, sem perder eficiência, sem perder eficácia, né? Então, ela faz todo esse olhar para ver se não está tendo perda, para ver se não está tendo desvios, né? Vamos dizer assim, desvios que podem não levar a empresa ao sucesso, à geração de riqueza, a uma precificação realmente correta do produto que está sendo elaborado. Então, nós criamos esse mapinha da mina, né, para entender que um capitalista, um empreendedor capitalista quer ter resultado no fim. E nós trabalhamos estudando, analisando, classificando todos os gastos que ocorrem, que nós já entendemos que pode ser custo, despesas, encargos, outros. Então, estuda todos os gastos? Estuda. Ela foca onde? Ela estuda todos, para saber aquele que está diretamente ligado ao produto. Tá certo? Direto, indireto, fixo, variável, os métodos que são utilizados. Está vendo a formulazinha que eu deixei lá no comecinho, mercantilista? Olha a complexidade. Nós podíamos escrever muito mais coisa aqui na fórmula, né? Mas, ali, quando entendemos compra, matéria-prima, embalagem. Então, esse é o mapinha da mina. Quando a gente desenha, fica essa dica para vocês, quando a gente mapeia, desenha, põe debaixo do braço, quando a memória falha, a gente recorre aí e se lembra, tá certo? Então, tem um mapinha da mina de vocês amanhã, tem o material que foi preparado para vocês na hora da prova, vocês obterem o sucesso. Beleza, galera? Beleza, professor. Então, hoje eu preparei essa aula bem mais tranquila para a gente fechar a matéria. E começamos com história, trabalhamos muito ao longo desse período, e agora nós estamos encerrando, né, com um pouquinho de história para fechar esse conceito e deixar bem fresquinho na memória de vocês a importância que tem a contabilidade de custo dentro da grande ciência contábil, dentro desse sistema de informação contábil. Beleza? Beleza.